Então, nesse começo, a roda começou sendo movimentada com o próprio dinheiro das vendas, meio aquele vendendo o almoço para comprar a janta, porque eu estava usando o dinheiro de uma festa que eu ia ter que entregar ainda. Sim. A meta, a gente está pensando em colocar de 10 a 12 eventos. Aí eles, no ano? A gente falou, no mês. Eles falaram, como assim? A gente faz 8 no ano? Empreender é uma arte, né? Realmente, você tem que ter convicção. Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Hoje eu vou receber um convidado, estou recebendo aqui um convidado, a gente se conectou através de um outro mentorável que apareceu por aqui, Paulo Manzano, por uma grata felicidade para te ter por aqui. Fernando, obrigado por ter aceitado o meu convite. Depois eu vou fazer uma introdução aqui para contar um pouquinho melhor aqui sobre a tua vida, mas você que está aqui conosco, toda semana esse episódio novo no ar, toda semana um mentorável incrível com uma pílula de mentoria semanal pra gente aqui. Não deixa de participar. Já se inscreve no nosso canal, assina o sininho, vai lá nas nossas outras redes, acompanha que também quase todo dia tem um corte especial ali, resumindo o nosso papo todo aqui, mas certamente a pílula é garantida de mentoria. Então, ajuda a gente a crescer o nosso canal também, segue a gente, compartilha com quem precisa e com quem não precisa, porque a gente tem que botar essa mentalidade dividir, né? Empreendedora na cabeça de muita gente aqui. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Ele é um empreendedor que transformou a arte de celebrar em um negócio de escala nacional e internacional. Não é só por aqui, né, cara? Com ele nós vamos mergulhar na junção de dois mundos que parecem completamente opostos. A precisão da tecnologia, isso na tua descrição ali me deixou a pulga atrás da orelha. Eu falei, porra, como é que esse cara saiu, né? Desse meio? Festa. Não foi uma troca ruim, vamos dizer. Foi uma boa. Para a magia dos grandes eventos. Ele é um dos sócios fundadores do grupo Bizuti. Seja muito bem-vindo, Fernando Ruiz. Olá, pessoal. Eu que agradeço, Robson, e sempre bom dividir. Eu acho que essa sua iniciativa, dividir essas experiências, traz bastante valor. É importante. Parabéns. O grupo Bizuti realmente é um grupo fantástico. Tem casas maravilhosas. Quase todo mundo conhece, quase todo mundo aqui já foi em algum evento bacana, ou um casamento, uma festa de 15 anos, uma festa da firma, legal. Conhece aqui em São Paulo e em outras regiões também, até fora do Brasil, né? Mas a gente vai falar muito sobre ele, mas como a gente faz sempre aqui, né, cara, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso, contei um pouquinho sobre o nosso cerne aqui, o que a gente gosta de levar a ideia do programa não só falar do business, mas principalmente falar da jornada dos nossos empreendedores, né? E aí, onde eu chego. Você começou a carreira com o pé na TI. Sim. E aí acabou voltando pro lance de eventos. Cara, como é que foi isso? Queria que explicasse pra gente aí, como é que, tô lá fazendo tecnologia da informação. Como é que surgiu? E aí, onde veio? É interessante, é muito diferente dos dias de hoje, né? Se você perguntasse com 12, 15 anos o que eu queria, o que eu ia fazer, onde eu estaria, eu nem imaginaria que estaria aqui. Né? Hoje, os jovens de hoje têm tanta informação, conseguem se preparar, e a gente com 12, 13 anos estava empinando pipa, né? Era um tempo diferente, né? E eu comecei a trabalhar com a parte de TI desde cedo, porque o meu padrasto tinha uma empresa de tecnologia que dava suporte à rede. Isso nós falamos dos anos 1990, então era começo. Pô, bem no comecinho, bem começo de microinformática, ainda, na verdade, aquela época o computador era 486, 586, você deve lembrar. Dividi uma música em 2 disquetes. Que não cabia, né, cara? Hoje 1.44 mega. Hoje, o cara tem O que é 1.44 mega? Um segundo já carregou. Os jovens nunca vão saber. Não, era muito diferente. Então eu comecei a ter contato com esse mundo, e era um mundo bem diferente do que é hoje, porque eram grandes redes Novell, o Windows ainda era fraco, era DOS. Sim. Enfim, comecei a me envolver muito cedo por conta do meu padrasto. Sempre gostei. Acho que essa questão também de afinidade, né? Aquilo que a gente consegue se aproximar por afinidade, principalmente no começo da vida, é onde você vai tateando, e a parte da tecnologia eu senti isso, então sempre me atraiu.
E naquela época eu ainda estava na escola, então eu sempre fiz a mesma escola, chama Agostiniano São José, lá no Belenzinho. Então, desde o pré até o terceiro, a mesma escola. Paulistinha da Gema. Paulistinha da Gema ali. E mantive a escola. Então, eu fiz cursos técnicos. Como eu queria aprender, eu fiz cursos técnicos e comecei a cada vez me aprofundar mais. Quando chegou a época da faculdade, o que eu vou fazer da faculdade? Naquele momento, basicamente, você tinha ciências da computação. Hoje você tem uma infinidade de opções na tecnologia. Naquele momento era somente ciências da computação. E as ciências da computação levava muito para programação. Que eu nunca curti muito programação. Eu gostava mais da parte de rede, de microinformática, de suporte, de helpdesk. Não programar. Tá pena, porque hoje é um diferencial enorme, mas enfim. Então eu falei, ciências da computação não me atraía, o que eu vou fazer? Eu pensei em ir para alguma coisa mais multidisciplinar, multidisciplina, né? Para ver somar o conhecimento aquele que eu já tinha da parte técnica com alguma skill ou administração, e eu acabei fazendo economia na PUC, né? Isso nós estamos falando de 1997, 1998, e fiz a parte da economia, mas sempre trabalhando com a tecnologia. Fui CLT, trabalhei na Rio Sul, não sei se você lembra, era uma filial da Varig, ainda era uma grande das aéreas, das companhias aéreas. Trabalhei em Congonhas, toda a parte é muito interessante, a parte da informática, do background. Sim, pô, deve ser. Então, e tinha aquele... A gestão deve ser uma loucura aquilo ali, né? E era interessante porque o mundo, né, da aviação é legal. Então eu vivi o mundo da aviação, mas com o foco no suporte ali. Fiquei bastante tempo. Depois eu fui para uma distribuidora de informática, onde eu trabalhei dando helpdesk. E isso foi muito legal, porque quando você trabalha com helpdesk, com suporte, você desenvolve muito a mente analítica, sabe? Aquela coisa, você pega um problema, você tem que percorrer ele rapidamente na sua cabeça e resolver. Naquele momento, naquela ligação, era pro telefone. Os meios eram um pouco mais As pessoas usavam o telefone para falar com as pessoas. O telefone fixo ainda valia um dinheiro. Ali. Enfim. E aí fui crescendo nessa parte até o momento que resolvi empreender. Como meu padrasto já tinha uma empresa, falei, eu não quero mais ser CLT. Isso eu estava com 23, 24 anos. Eu vou abrir minha empresa de suporte a redes, eu vou configurar redes. Então, a empresa era eu, então era um autônomo, na verdade, né? E comecei com os amigos captar. Os amigos também estavam começando a ter suas empresas, trabalhavam em algum lugar, aí me chamavam para criar toda essa parte da informática, da microinformática, né? Fazer cabeamento de rede, instalação dos computadores. E assim foi minha primeira empresa. Então, eu comecei a crescer nisso, fui crescendo, e estava, na época, solteiro, então eu já estava começando a ter o meu ecossistema, já estava começando a ficar completo, mas para mim. Sim. Só que a gente já vai chegando numa idade, começa a pensar, quero casar, quero ter uma família. Vai apertando, né? Preciso crescer. Tem que contratar uma Mizuti para fazer uma festa de casamento, essas coisas tudo, entendeu? E assim vai. Então você começa... E é interessante, né? Quando... Eu acredito muito que tudo... Primeiro é mental para depois virar físico. Então quando você começa a pôr um foco, pôr atenção em algo, as oportunidades começam a aparecer, começam a surgir. Então você tem que estar atento. E nessa época, aí nós estamos falando já de 2007, o meu cunhado já trabalhava com eventos, ele era sócio de uma pequena casa de eventos que ele começou. Tá. E ele tinha uma sócia e começou, né, a crescer tudo, só que não estava mais tendo match com essa sócia. E bem nessa época, minha mãe casou. A minha mãe casou com um italiano, Bisutti. Ela casou, segundo o terceiro, na verdade, o terceiro casamento dela. Chega lá na pergunta de onde é que saiu o nome, mas aí é do... Isso. Entendi. Contando um pouco essa trajetória do empreendedor, até chegar nesse momento. Então, nessa hora em que... Bisutti é o sobrenome do... O sobrenome do meu padrasto, que já faleceu o ano passado. Opa. E
E aí que começou a história da Bizuti. Então, para chegar até ela, né, teve desde os meus 15, 14 anos, seguindo uma paixão, que é por isso da tecnologia, como aqui uma coisa surge na outra, né? E até chegar esse momento da possibilidade da abertura da Bizuti, que foi um casamento da minha mãe e também desse meu cunhado já estar nesse mundo do evento. Quando a minha mãe casou com o Ário Bizuti, ela pensou, Ário, né, ele já é um empresário de sucesso lá na Europa, ele trabalhava na parte química, desenvolvimento de grandes gráficas, então ele tinha os produtos para fazer as offsets, a limpeza das grandes máquinas, o filme, o TNT, ele foi um dos precursores do TNT, e ele gostava muito do Brasil. Quando ele veio, ele podia empreender no Brasil, e casou com a minha mãe, e a gente começou a trocar. E o meu cunhado, como já trabalhava nesse ramo, ele falou, olha, o ramo de eventos está crescendo muito, principalmente no formato que ele começou a desenhar, que era um formato escalonado, né? Ou seja, verticalizado. Era tudo junto da empresa. Então, lá naquela época, antes da gente chegar, basicamente, você tinha que, para contratar uma festa, contratar o espaço de eventos. Então o espaço estava pelado, não tinha nada. Sim, só tinha o galpão. Só ali a estrutura. Aí você tinha que levar todo o mobiliário, tinha que contratar um buffet, tinha que contratar uma decoradora, toda a parte de tecnologia, montava aqueles box trans para ter a iluminação, para ter a pista de dança, montava o palco, tudo e tal. Então você tinha N contratados, multicontratados. E veio essa sacada de pensar em um único lugar você já ter a festa praticamente completa. Porque fora dali você ia ter que se preocupar com roupa, alguns periféricos, mas a festa, o core da festa já estaria ali. Então nós começamos a desenvolver esse produto. E a Bizuti entrou forte, por quê? Porque o meu padrasto, ele teve uma empresa de eventos que chamava Vila Bizuti. Lá atrás, na década mais ou menos de 60, 70, 80, numa casa de campo que era do pai dele. Então ele era jovem e a casa de campo de veraneio eles usavam 2, 3 vezes no ano, e eram aquelas casas tipo palacetes, né? Sabe? Para você chegar na casa tem que andar 1 quilômetro por vias, aquela casa com 30 quartos, aquela coisa meio hoje bem super europeia. instagramável. Exato. E um amigo dele encostou nele e falou, poxa, né, vocês vêm pouco, por que a gente não começa a realizar algumas festas aqui? E assim começou a Vila Bizuti. Então ele também já tinha essa história. Ele já ele já conhecia desse ramo, e aí nisso juntou toda essa situação que falei agora há pouco, e daí surgiu em 2007, a gente trouxe a história da Bizuti e começou a Vila Bizuti no Brasil. Ah, que legal, cara. Que história bacana de família. Não imaginava mesmo, assim, tipo... o que tu falou me lembrou, na verdade, de um episódio que teve alguns episódios atrás ali, com a família Tia Bárbaro, do GG, que ele também... Essa foi inusitada. Do GG, cara, que... ele é argentino, né? E aí veio pro Brasil a trabalho. Ele contou aqui, né, no nosso papo aqui. Eu vi um pouquinho desse teve episódio. muita coisa aqui, e aí ele falou, cara, ele chegou num ponto que ele não tava dando certo, né? E aí ele voltou pra raiz dele de fazer comida, que era o que ele sempre fazia desde a Argentina, que ele gostava de fazer. E deu super certo, voltou. Pô, de certa forma foi parecido, né? Porque o teu padrasto ali voltou pra raiz dele lá atrás com vocês e a Vila Bizuti voltou à vida. Legal pra caramba. Exatamente, ele teve essa oportunidade. Já empresário de sucesso ali na Europa e algo que ele... exatamente isso, ele gostava muito de cozinhar, de comida. Bom, europeu, né? Europeu ama a gastronomia, a parte toda de vinhos. E aí, quando nós colocamos esse cenário, dessa possibilidade para ele, ele abraçou. Abraçou, e daí, em 2007, começamos a história. Em que eu uni, né? E aí o que é legal da questão do olhar, de você ficar atento. Então eu comentei estava já começando uma fase de pensar em ter uma família e tal, então você começa a pô, e agora? Eu preciso
ampliar minhas condições. Então você vai criando mentalmente aquela necessidade e o universo começa a se movimentar. E aí você tem que ficar atento. E veio essa oportunidade e nós abraçamos. E abracei junto. Eu, a minha mãe, a minha irmã, esse meu cunhado, o Fábio, que já estava nesse ramo, e um amigo nosso em comum, Maurício. Então foram 5 fundadores e que a gente começou esse trabalho aí na época Vila Bisutti. Começou como Vila Bisutti. E quando começou, bom, vamos lá, tu já tinha um business, que já estava tocando, já empreendia, e aí veio o Vila Bisutti. Perfeito. Você parou? Como é que foi? Como é que foi essa transição de um para o outro? Um para o outro. Então, eu estava com essa empresa que ela tinha um tamanho... Eu era um autônomo, né? Basicamente, não era uma empresa grande. E quando começou o projeto, a gente já começou com investimento. A gente já começou em um foco forte. E aí eu escolhi realmente pôr toda a energia... Focou, né? E foquei, trouxe o conhecimento, porque eu fiz a parte da economia na faculdade e tinha a parte de TI, que são 2 coisas que você, em qualquer negócio, precisa. Então, dentro da empresa, eu comecei cuidando do financeiro e da parte de sistemas, claro. Então, a empresa precisa... eu ia até falar, para que usa? Mas como tu falou, tem integração de várias, de um leque gigante de produto ali, né? Que tu tem o salão, tu tem a decoração, tu tem até os músicos de repente, tu tem Sim. o projeto, a alimentação, o projeto inteiro, coordenar isso tudo, e realmente se não tiver uma organização, não tiver isso bem precetadinho ali, vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça, aí não tem jeito. A parte da informática, a tecnologia, ela é muito presente no dia a dia da empresa. A gente tem um departamento, eu toco esse departamento. É um departamento que você faz toda a parte, tem um sistema ERP, você tem sistemas periféricos, você tem toda a parte de tecnologia, o espaço de eventos precisa de um bom Wi-Fi, às vezes você tem streaming rodando num evento corporativo, Sim. Então você tem toda a infra tecnológica, então a tecnologia está na nossa vida como um todo, então é um braço importante, apesar de você ser uma empresa de eventos, também é uma empresa tecnológica. Né? E como é que funcionou essa divisão? Começaram em 5, certo? Perfeito. Como é que ficou a divisão? Bom, ficou com tecnologia, começou a parte mais administrativa e o que é... Então, isso também é falando um pouco de empreendedorismo, depois a gente vai falar um pouco mais, esse é um fator interessante. Quando você consegue juntar, né, se juntar e ter sócios em que você tem um complemento de virtudes, isso é muito legal. Porque também se você tem vários sócios, todos fazem a mesma coisa, em algum lugar vai ficar manco, vamos dizer assim. E nós 5, a gente se complementa. Então, o meu sócio, que hoje é o CEO, que é o meu cunhado, o Fábio, ele é extremamente comercial. Extremamente comercial. Então, toda a parte comercial, parte de produtos, tudo ele desenvolveu. A minha irmã, ela tem o tato com o cliente, produção. Então, você produziu o evento. Como é uma empresa verticalizada, então eu não só faço venda e entrego. Por exemplo, um salão de eventos, ele vende e no dia ele tem que estar com o salão pronto. Nós produzimos a festa, do início ao fim. Então, vai produzir toda a parte gastronômica, a parte de decoração, toda a parte de tecnologia. Então, toda essa jornada do cliente, do início da venda até a entrega, entra a produção, que a gente fala. Produção não produção de preparar de produzir um produto, de idealizar ele, criar. Bom, eu te falei já, eu fui lá, né, quando tô para me casar, né, com a minha senhora, a gente foi lá visitar e achei incrível a experiência que vocês constroem ali, né? Porque é bem isso, antes, tem toda uma prova, tal, as noivas vão lá, mostram um cardápio, como é que vai ser, uma experimentação. Então, ali já tem um encantamento que é difícil sair dali sem assinar o contrato, né? Então, inclusive, foi também uma das primeiras empresas que trouxe isso. Então, a gente já faz uma degustação antes de fechar. Antes, as empresas faziam uma visita técnica. Então, elas recebiam ali o cliente, mostravam o espaço. Agora não, ele conhece o espaço, ele degusta, ele já faz uma degustação para entender como que é o nível da gastronomia, já mostra para ele todas as festas que a gente já produziu, então ele entende um pouco da tecnologia que é embarcada e que faz parte do evento.
Então já a experiência começa antes de você fechar. Sim. Né? Então e é muito rico isso, realmente é uma... Sim. Cara, porque uma vez quando eu fui lá, tinha gente pra caramba, né? Tinha. Como é que se faz? É um dia específico? Assim, vai ter, tipo, vamos lá, terça-feira da carne. Não, como é que é? Tem um dia tem os ou dias não de é todo dia? atendimento. Tem os dias de atendimento. Então, são 3 vezes na semana 3 e o mais vezes. forte é o sábado. Tá. Não sei que dia você foi, era sábado? Acho será? que foi no sábado. Isso. É. Sábado é onde a gente tem a maior captação, que é onde as pessoas conseguem ter mais tempo. Então, no sábado, a gente chega a atender 120, mais ou menos, de 120 a 150 pessoas rotativas, né? Mas gera esse movimento que você viu. Sim. Porque elas estão ali procurando festa para os 18 espaços, né? Então, não só aquele que você... Ele foi só escolhido para receber, para dar essa possibilidade desse atendimento. Mas não necessariamente estão fechando naquele espaço, eles estão fechando em toda esse parque. Tem um portfólio gigante ali, né? Bom, vou voltar já para essa parte da experiência de venda depois, mas vamos continuar com isso porque eu acho que isso é legal. Vocês têm 18 espaços? 18 espaços. Então, voltando ali então no 2007, que a gente fez então, juntamos os sócios e cada um tocou essa parte. Tá. E desde a primeira casa, me coube... Sabe, é bem aquilo que o Alexandre falou, que o fundador, o sócio, ele tem que pegar aquilo que está precisando. Você também não é... O que vem, né? O que vem, principalmente no começo. Ah, né? Não, esse aqui não é minha, não existe. Na verdade, tipo, não é só no começo, né? Em tudo, né? Mas principalmente no começo, que você não pode contratar ainda, né? Exato. Você tem que dar jeito. Tá enxuto. Então, caiu sempre comigo o acompanhamento de obras. Certo. Então, acompanhando, desde 2007, a primeira casa... em que nessa casa era um terreno, nós alugamos esse terreno e construímos, num terreno alugado, construímos o prédio. Então a primeira casa, depois a gente veio a comprar, nós compramos um terreno. Mas a gente fez a construção do zero e nós começamos a construção em julho de 2007 e a festa já era em fevereiro de 2008. Por quê? Porque nós começamos a vender na planta. Sabe que você compra um apartamento na planta? Imagina os primeiros clientes. Tendo a obra pra fazer. Os primeiros clientes comprando a festa na planta. Isso é empreender. Que é uma coisa que a gente vai falar bastante. Você precisa ousar, você precisa se arriscar. Tem que ter coragem, senão... Coragem. Isso aqui você... A idade ajuda um pouco nessa hora, né? Você vai. Então a gente tinha um investimento inicial, claro, meu padrasto ele colocou um investimento inicial, e é claro que esse investimento inicial ficou pouco numa obra. A gente sempre, obra é aquilo, começa um valor, termina começa duas com 100 vezes. Acaba em 300. E a gente começou a vender os eventos na planta. Então a gente criou ali um 3D. Naquela época já tinha, não é como hoje, que você fica com dúvida se aquilo é real ou não, mas já tinha, já era super bonito, tanto que algumas pessoas chegavam, e cadê o espaço? Falou, então, o espaço vai ser construído aqui, onde você está pisando agora. Alguns até acreditavam que a foto já era do espaço pronto. Então, nós começamos a vender os contratos, já a partir de fevereiro, que era o nosso prazo para a obra, e começou a venda na planta. Então, os primeiros contratantes foram comprando, e isso fez com que nós conseguíssemos terminar o projeto, porque as festas que começou a entrar, aquele volume de dinheiro, a gente já começou a reinvestir, e desde então não parou. Então, nesse começo, a roda começou sendo movimentada com o próprio dinheiro das vendas, meio aquele vendendo o almoço, né, comprou a janta, para comprar a janta, porque eu estava usando o dinheiro de uma festa que eu ia ter que entregar ainda. Sim. Mas o volume sempre começou a aumentar. Já no segundo ano a gente pegou a segunda casa, aí depois terceira casa, e foi aumentando. Hoje, graças a Deus, a gente já tem o que eu tenho vendido, já tem em caixa. Então, hoje está ao contrário. Eu já tenho captado tudo. Que legal. Então, foi uma mistura ali de junção de virtudes com sócios e coragem mesmo. Eu vou voltar porque isso aqui é uma parte que me interessa muito, essa gestão ali. Tipo, você é o host, me ajuda aí a gente não perder a linha. Mas uma coisa que eu quis... Bom, são 18... Vou voltar para a tecnologia primeiro, tá? Vamos lá. 18 casas. Como é que mantém o mesmo padrão nas 18 casas? Como é que você tipo, tem um sistema específico? Como é que vocês mantêm? Porque não são 18 casas, tipo...
uma do lado da outra, né? Sim. Tem casa em Punta Cana, é isso, Punta Cana? Exato. Né? Então, porra, fora do Brasil. República Dominicana. Então, como é que você mantém o mesmo padrão de qualidade, o mesmo padrão de atendimento, como é que faz isso? A gente foi criando um método. Então, até quando a gente foi para Punta Cana, nós já tínhamos casas fora de São Paulo que era junto do Clube Med, aqui em Mogi e na Bahia. Então, a gente já tinha 2 sites fora de São Paulo. E nesses sites fora de São Paulo, a gente foi criando um método, uma metodologia que foi para o teste mesmo. A gente foi criando os pilares, experimentando, até chegar, esse é o formato ideal. Nós tínhamos já em São Paulo, só que como você falou, você tá em São Paulo, você está com uma estrutura já estabelecida. Você vai para um outro estado, você tem todos os desafios, o estado, outro país, que são as normativas daquele local, a mão de obra principalmente daquele local, a particularidade do site, do ambiente. Então, isso a gente foi criando com essas casas aqui fora de São Paulo, e quando a gente começou a empreender fora, que a primeira é Punta Cana, já tem alguns outros projetos aí em andamento, a gente já foi com uma metodologia formada e aplicável. Cara, é impressionante, porque, bom, tu falou algumas coisinhas que é exatamente isso. Mesmo no Brasil, o Brasil é tão grande que, cara, culturalmente as pessoas são diferentes, né? É outro jeito de lidar, é outra proposta de empreender. Aqui em São Paulo, tem 3 casas em São Paulo, né? Tem uma no Itaim, na Zona Sul, uma na Zona Norte e uma na Zona Leste. Pô, deu uma dor de barriga, tu pegou o carro, mesmo sendo longe, tu chega lá em 1 hora, né? Agora, lá na Bahia, na Bahia onde é que é? Bahia. É verdade, Bahia. Porto Seguro Trancoso ali. Em Trancoso já é outra coisa. Então, tu tem que confiar realmente no teu time que tá lá, né? Então, Punta Cana, mais ainda, longe pra caramba. Como é que vocês têm um modelo, tipo, de contratação, de verificação, para validar esse time? Como é que funciona isso? Como é que vocês construíram isso? Sempre o início de um site externo vai a equipe de São Paulo, do Brasil. Então, a gente manda especialistas... O que é o site externo? O site é o local. Então, o que eu falo, o espaço. Então, Punta Cana. Tá. Os primeiros 6 meses, os gerentes, a equipe que implantou era aqui do Brasil, de São Paulo. Que tem o DNA já da Bizuti. Tem a cultura firmada. Cultura firmada. E aí ele vai para o local e faz os treinamentos, a implantação e treinamento da equipe contratada. Tá. A equipe contratada, a mesma situação. A gente busca, então a gente já criou as skills que precisa para cada representante, para criar aquela célula, e aí faz a seleção local. Aí a gente contrata empresas locais, né, para fazer essa seleção, e aquele especialista nosso que está ali disponível para aqueles 6 meses de implantação faz os treinamentos. Depois ele volta para o Brasil e aquela célula começa a ter um acompanhamento à distância. Eu já deixa um gerente na região lá. Da região, já no local, ele toca. Legal. E de tempos em tempos, normalmente pelo menos 3 a 4 vezes no ano, os especialistas também daqui de São Paulo vão até esses locais para reciclagem, para treinamentos, para abraçar aquela equipe que está distante e sempre manter a vibração alta. Como é que vocês escolhem esses feedbacks assim, para saber que, não, estamos mantendo, continuamos? Tem um movimento, um CRM que você consegue absorver isso e, precisamos... Putz, a cerveja estava quente, né? Sei lá, né? Então, teve 2. Então, quer dizer que tem um ponto de atenção. Preciso olhar isso. Como é que... Tem isso? Existe? Tem. Essa é a parte da produção que está com a minha irmã. Tá. Ela é a primeira a saber se algo saiu e é muito sensível, né? Sim. É um momento do contratante muito especial. Então, algo... E é exigente, né? Você quer. Qualquer coisa que sai, não vai gritar na hora. Cara, eu acredito que deve ser uma dificuldade enorme lidar com isso, porque faz muito casamento, faz corporativo também, mas qual é a proporção disso, assim, corporativo, 15 anos, casamento? Hoje sociais, aí casamento, debutante, aniversário, sociais está em torno de 65
e 35% corporativo. Mas o corporativo está crescendo, vem crescendo muito nos últimos 3 anos. E você conhece São Paulo, é um potencial... São Paulo gigante. É um absurdo. São Paulo é o robô. A tendência é igualar. Inclusive, depois nós vamos conversar sobre isso aí, né? Precisa ter umas ideias para fazer vamos junto embora. E é bem por isso, vamos falar de casamento. Pô, casamento normalmente, se tudo correr bem, é uma vez só na vida, né, cara? Então... É o que você espera. Então, pô, quando tu faz uma coisa que não vai acontecer de novo... Espera que não tenha falha nenhuma. Então, quer dizer, a tua régua está muito lá em cima. O teu cliente é um cliente muito exigente, né? Porque qualquer coisa, tu vai gerar uma experiência para ele negativa que ele nunca mais vai esquecer, porque vai estar nas fotos, enfim, né? Então, pô, tem que ter realmente um cuidado, uma gestão ali de organização, de talento muito grande, né? E isso realmente é fora de ponto, tá? Se já tem 18, quer dizer que entendeu como faz. Hoje nós estamos, a empresa, para você ter uma ideia, e realmente cuidar de tudo isso é sensível, fixo, nós estamos em 700 colaboradores. Pô. Então a gente tem RH, tem todos os departamentos de uma grande empresa, hoje a Bizuti já tem. Então tudo isso faz com que esse time, né, executivo, põe as atenções necessárias para conseguir... Obrigado, Jefferson. Conseguir atender. Tem um café? Não. Quiser um cafezinho, tá tranquilo. Tomei 2 já. Café, para não ficar ligando. Tem um Red Bull também. Ixi, aí vai embora. Mas é muito sensível, Robson, e é muita responsabilidade. Né? Então... Pô. Mas é como tudo, né? Quanto mais repetição você tem, são mais de 2.000 eventos no ano. Então a turma tá boa, tá afiada. Não, e o contrário também é verdadeiro, né? Quando tudo dá certo é uma delícia, né, cara? Porque, porra, aí tu fez, na verdade, né? Tu fez aquele momento, aquele dia único, especial pro resto da vida daquela pessoa e ela nunca mais vai esquecer da tua marca. Marca. E isso é gostoso, porque é um produto, você trabalhar com felicidade, com alegria, com festa... É também uma dádiva, a gente agradece bastante isso, porque a gente vive isso, quando você tem os feedbacks, graças a Deus, não é que não tem problema, tem, normal. Sim. Né? A grande parte, a grande maioria é positivo, então a gente vive aquela alegria, é muito bom, é prazeroso mesmo. Como é que é esses feedbacks? Como é que já chegou algum inusitado? Olha, isso é interessante. Pô, nossa, foi do caralho, parece que eu tô aqui até hoje. Sei lá, tô chutando. Teve alguma coisa interessante? Tem. Assim, a gente gosta mais desses empolgados, né? A gente gosta desses empolgados. A equipe de frente, né, do front ali, já recebe normalmente após o evento, porque quando você finaliza o evento... tem um formulário de fechamento. O cliente ele vai assinar, foi entregue isso. Também tem ali uma separação já sobre o isso de bebida. Então ali já tem o primeiro fechamento, que ele até inclusive ele assina, né, dando o ok. Mas ele tá naquele êxtase ainda, né? Às vezes tá até meio alterado de alegria. Sim, certeza. Alegria. E aí depois a gente tem um trabalho também de... buscar com a produtora, e aí como é que foi esse evento? Tem esse trabalho, né, de pós, e aí vem os feedbacks, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, pelo áudio, escrito por imagem, e aí tem realmente, tem N's. Mas o que a gente gosta mais, inusitado, não dá pra falar, mas o que a gente gosta mais é aqueles que vêm com as expressões bem, foi do... esses são os gostos, você percebe, você sente na energia, seja escrita ou falada da pessoa, que realmente marcou. Cara, não sei se vocês fazem, mas eu fiquei imaginando isso na festa da firma. Tô botando lá no telão vários desses. E, porra, a galera deve ficar pilhadaça, né, cara? Deve ser massa pra caramba poder ouvir esse retorno positivo aí. A gente usa inclusive na integração, né? Quando entra um colaborador novo, saber como que tá mexendo. Tem a integração, né? Então a gente coloca para eles, o seu trabalho, se você estiver aqui no administrativo, administrando aqui o contas a receber, o seu trabalho, na verdade, é essa entrega. Porque tudo, para você entregar o produto final, tudo tem que girar direitinho. Se ele não tem uma experiência legal com contas a receber, com o que está cobrando ele ali de um pagamento,
a entrega já fica comprometida. Então, o nosso produto ele é um 360 mesmo, que começa, como eu te falei, desde a venda até a entrega. E esse período tem muita interação, tem bastante gente envolvida. Então, é muito legal. Deve ser fantástico mesmo. Deve ser fantástico. Ainda mais se puder fazer isso tomando um Negroni, que eu tomei um Negroni lá. Foi legal. O bar a gente investe bastante. Tá cada vez, né? Eu lembro, quando eu casei em 2009, na Abizute. Só que faltava não, né? Tinha 2 anos de empresa. E naquela época, o bar era bar de drinks, que a gente falava, era bar de caipirinha. Só tinha caipirinha. Sim. Então, caipirinha de limão, as frutas. Hoje, os bares... Tá incrementada a coisa, os drinks, né, são maravilhosos. O visual deles, a cor, o gosto. Realmente o bar, naquela época, você tinha o bar, mas a gastronomia era muito foco. Hoje a gastronomia continua sendo, só que o bar já tá, ali. Tá junto. A turma curte esse momento. Quando tu falou do Clube Med, vocês têm algumas parcerias? Quando tu falou, a primeira casa foi uma casa que a gente alugou e depois a gente comprou o terreno. Aí tu faz as obras, né? Você constrói. Na verdade, é o responsável pela gestão das obras. A gente tem ou alugado ou próprio, a gente constrói, tem todos os casos. O que é o Clube Med ali com vocês? Como é que funciona? Então, o Clube Med foi uma parceria muito importante e interessante, até como ela surgiu, né? Começou com a gente em 2021. Um sócio nosso estava hospedado no Clube Med e estava lá tem aquele Caioba, não sei se você já ouviu falar. Caioba é o Caio, que é de futebol, os campeonatos de futebol que eles fazem em resort. Sim. Tava o filho dele jogando bola, e ele conheceu um diretor comercial do MED. Uma curiosidade, desculpa, mas quando eu fui, porque eu fui lá visitar, né? Fui minha mulher, então a gente foi na Bizute, experimentamos, e eu fui lá visitar o Clube Med. Eu vi o Zico lá. Acho que podia, talvez estivesse rodando esse campeonato. O Zico ele vai se junto com o Caio. Eu olhei e falei, caraca, o Zico, mano. Até eu não sou muito. Até me rolou uma tietagem aqui. Eu falei, caraca, Zico, era o Zico, né? Isso não é fraco, não. E aí eles começaram a bater bola. O que você faz? Aquela coisa, conversa de pais ali que estavam com os filhos jogando bola. Eu trabalho com eventos, eu sou aqui do Clube Med e tal. E começou a rolar uma sinergia. E o MED, ele sempre faz, principalmente ali em Mogi, sempre foi muito forte em evento corporativo. Mas o evento social nunca foi o forte do MED. De fazer um evento social, seja um aniversário, seja um casamento. Eles não tinham essa expertise, não era o core deles. Eles, né, hospedagem, hotelaria, e ao mesmo tempo recebia bastante evento corporativo. E aí trocando, conversando, falou, poxa, pode ter sinergia, o MED quer investir nisso, mas a gente não sabe como fazer, vamos conversar? Aí começaram as conversas. E lá no Clube Med do Lake Paradise, o hotel, o Lake Paradise, é da família Rory, que é uma família importantíssima lá da região de Mogi, que são japoneses, que ali é um clube de golfe. Sim. E aí, eles são donos do clube de golfe e desse hotel. Esse hotel já foi Lake Paradise, que eles administravam. Teve uma época que foi um Blue Tree. Aí saiu o Blue Tree, eles voltaram a operar, a família Rory, até que veio o MED e arrendou a parte do hotel. Mas o clube de golfe continua sendo da família do Rory. É um clube de golfe ali, Lake Paradise. E aí você tem o complexo. Nessa conversa com o MED, nós chamamos o senhor Rory, que é o dono da propriedade toda, e mostramos os projetos para ele. Você quer construir o espaço na sua propriedade e nós vamos explorar esse espaço em parceria com o MED. O MED cuida da hospedagem e nós cuidamos do evento. Casamento perfeito. Porque o MED não sabia fazer evento social, nós sabíamos. O japonês adora o investimento, montou o espaço. A gente fez o projeto, fez um as-build, deu para ele ali, ele entregou a chave. A chave aqui vocês exploram. E foi um casamento perfeito com o MED, por quê? A gente até criou naquela época... A exclusividade de vocês. E a gente não pode entrar em nenhum outro resort do mundo, só no MED. E ele também, se ele for colocar uma empresa de eventos, tem que ser a Bizute. Entendi. Então a gente começou em 2021 com a primeira lá. E foi tudo perfeito, porque a baixa do MED, quando a alta é as férias, janeiro e julho.
que são a nossa As baixa. Eu não tenho evento. É Então, verdade. ele nem quer que eu leve muita gente para lá, porque ele já tá bombando de gente. Agora, chega fevereiro, março, abril, maio, fora de janeiro e julho, ele tem baixa. É a minha alta. Então, eu levo convidar. Ao fechar um casamento no Lake, por Sim. exemplo, fecham-se 100 quartos, 80 quartos. Pois é. E aí começou a bombar. Aí, Não, porque o lugar é incrível também, não, né? ficou demais. Eu até lembro que quando a gente conversando sobre a parceria, ela falou, qual que é a meta? Fazendo o BP, né, o Business Plan. A meta, a gente está pensando em colocar de 10 a 12 eventos. Aí eles, no ano, a gente falou, no mês. Eles falaram, como assim? A gente faz 8 no ano. A gente tá pensando em botar 10 a 12 no mês. Eles ficaram loucos. Não, você tá de brincadeira. Eu falei, não, vai ser. E assim foi. Começou, tanto que 2021, a primeira casa no Lake, em 2023 a gente fez outra. O japonês topou, fez Sim. outra casa. Então a gente tem 2 espaços dentro do MED de Mogi, e que agora rola 20 a 24 festas por mês. Por mês? Cara, quase todo dia. Nas 2 casas. Aqui tem 2, né? Porra, metade E o do- MED lá é um MED, ele é um MED grande, ele tem 300 e poucos quartos. se eu não me Sim. engano. Não, eu conheci lá, cara. É bem legal. E o que eu achei bacana... Não tenho certeza desse número, depois vamos conferir, e o mas que é eu por achei aí. interessante que as casas são longe, né? Então ela não fica no hotel, então tem um espaço. Então enquanto tá A rolando... primeira, ela é longe, mas dá pra ser, você desce a pé pra primeira Aham. casa. Na segunda, a gente tem um sistema de van, pega na portaria, Sim. é dentro da propriedade, só que vai com uma van e leva até. As 2 casas maravilhosas, e lá tem um dos mais lindos pôr do sol que eu já vi na minha vida. Não, é fantástico. Eu Você achei... já se hospedou lá? Não, eu fui lá visitar por causa do Mas se Beach. hospeda lá, vale a pena você passar um final de semana Não, com a é família. muito legal, Muito né? gostoso. É perto, Muito, né? muito- Uma hora e 20 você tá lá. Exatamente. E o que eu achei legal era bem isso, porque assim, às vezes tem mais gente no hotel que não faz parte da festa, mas por ele ser desconectado, né? É realmente privado ali, não chega ninguém perto, né? Não chega, você pode. A festa vai até tarde e não atrapalha, né? Ninguém, né? Nem a galera dormindo, né? Os hóspedes. E aí começou, Robson, 2021, então, primeira casa ali. 2022, nós fomos para o MED de Trancoso, na Bahia, abrimos a casa lá. 2023, abrimos a segunda casa no próprio Lake, Paradise aqui em Mogi. E aí depois fomos para Punta Cana, junto com o MED. Então, nossa casa Também com o MED. é com o MED, é dentro do MED de Punta Cana. A gente que faz todos os eventos lá tem a nossa casa ali. Mas é padrão o desenho, vamos lá, o prédio é padrão ou não? Não. Ou cada um tem Tem estilo diferente? tem seu estilo que vai muito de acordo ali com a região, com o gosto do Sim. cliente. Então é personalizado. E agora vai começar a construção. A gente vai em 2027, se Deus quiser, inaugurar a 5ª casa com eles, que vai ser em Gramado. Eles vão construir agora em Gramado. Está Pô, começando que a construção legal, cara. de um complexo maravilhoso ali em Gramado, com incentivo do Estado, tudo vai ser bem legal. Gramado Vai ser, muito rico. vai ser na high, parte tanto da que vai hotelaria. ser um MED, que vai ser só o MED 5 tridentes que ele fala, né, que é o exclusive. Então vai ser muito legal. Pô, que incrível. E aqui em São Paulo, como é que é aqui? Aqui tem quantas casas em São Paulo? Em São Paulo nós estamos com 14 casas. 14. É. Mas, tipo, os tamanhos variam Tamanhos muito. variados, você pode fazer festa, às vezes de 60 pessoas até 450, 500 sentadas, dependendo do formato, às vezes corporativos com um número maior de pessoas. Pô. Então, atende todos os perfis aí. Fiquei curioso, tu falou que faz umas 24 por mês só em Mogi. Qual é o número de eventos que vocês constroem, produzem por semestre, sei lá? Tem isso na cabeça? Tem as altas, né? Como eu te falei, janeiro e julho é onde a gente tem menos eventos. Tá. Mas depois o segundo semestre é onde tem mais. Mas no ano, se você faz cada casa, vai fazer em torno de 120, 130. Então nós estamos já de 2.000 a 2.300 festas ano. Ano? É. Porra, 2.000 festas. No mês passa de 150. É Negroni pra caramba, velho. É Negroni, cara. É Negroni pra caramba. Porra, que legal. E bom, não sei se tu quer falar sobre isso, mas é um faturamento também. Qual é o ticket médio de vocês para essas casas? Eu quero fazer um evento. Vou fazer agora a festa de 15 anos da minha filha. Qual é o ticket médio? Eu chego lá e eu posso, até para eu já saber se
Sim. Posso ir ou não posso ir? Você falou uma coisa interessante, porque o mundo do debutante, o céu é o limite. Né? Exatamente. E claro, também o tamanho, principalmente o número de convidados vai ditar o tamanho do investimento, né? Mas nós temos casas que vai comportar bem desde 60 pessoas até, como eu te falei, 350, 500 pessoas sentadas. Então você vai ter festa de 80, 100 mil, até festa beirando, se você pega um teatro L'Occitane, lá em Trancoso também, que é maravilhoso ali, é um lugar que parece que você está fora do Brasil, você vai ter ticket aí de uma festa beirando os 700 mil reais. Para quantas pessoas? Aí já para 350 pessoas. 400 pessoas. Porra, é uma festa, né, meu? É um festão. É um festão. Mas é isso, é verticalizado. Você está praticamente a festa inteira, né? Você tá ela completa. Não é só a locação do espaço. Sim. E pô, para o contratante realmente é muito mais confortável, né? Porque, putz, tem que sair daqui, vai lá, e depois tem que sair de novo, pegar o cara que faz a flor, levar o cara lá de novo, que o cara não conhece o espaço, aí vai, tipo, e a cozinha é diferente, aí tu leva o cara da cozinha, né? Inclusive tu falou que tu levantou lá, antes da gente começar nosso papo, sobre esse momento de vocês, né? De estar incorporando também na sociedade esses outros pilares, Perfeito. Como é que é isso? Bom, primeiro voltando, você falou um ponto interessante, né? A gente trafegou um pouco esse oceano azul, e isso no empreendedorismo é legal, você aproveitar certas ondas, né? Que teve algumas, entre aspas, coincidências, né? Quando nós criamos essa questão do produto verticalizado, tudo tem a parte boa, o ônus e o bônus, né? Então a parte boa foi o seguinte: você traz a simplicidade de tempo ali, a otimização do tempo, é tudo com um contratante só. Então isso inclusive era usado para falar, você tem uma economia de tempo, você vai ter um único contratante, você não vai precisar ficar administrando vários, sempre tem conflito, um joga para o outro os problemas. Sim. Então foi algo que a gente começou, porque não existia naquela época, cada um era multicontratados. E isso, nós estamos falando 2007, 2008, 2009, ao mesmo tempo começou cada vez mais o quê? O tempo ter o seu valor. Né? Hoje, qual que é o valor do tempo? Você quer praticidade. Ficou muito em voga, né? Todo mundo falando sobre isso. Cara, como é que eu administro? Como é que eu ganho tempo? Cada vez mais, nesse mundo VUCA que a gente está, que é tudo acelerado, tudo acelerado. Em São Paulo, que a gente vive, o tempo começou a ter um valor inestimável. E aí, essa onda, nós de trazermos um produto otimizado, começou a ganhar. Então a gente começou a se destacar em relação aos concorrentes por conta disso. Mas ao mesmo tempo em que para um perfil isso era uma otimização, era algo bom, para alguns não era visto com bons olhos, aqueles que querem exclusividade. Então a gente começou a olhar para o mercado. Tudo bem, eu sou um produto verticalizado, mas ao mesmo tempo eu sou personalizável, eu consigo dar para você o que você quer, né? Aquela parte, a sua caracterização. E nós fomos atrás isso mais ou menos 2018, de players, principalmente em gastronomia e decoração, que são dois pilares fortes dentro de uma festa, players que já atuavam no mercado e que atendiam esse nicho, esse público mais exigente, que gosta de uma customização, que gosta de ter algo não de prateleira, algo mais específico. E aí nisso nós começamos, então era a Villa Bisutti, nós começamos a incorporar, a trazer, a gente se juntou com o Júlio Perineto Gastronomia, que era um player forte do mercado social, e a Mariana Bassi Decorações, que também era um player forte, sempre casamento, porque o casamento, principalmente no começo da empresa, sempre foi, hoje tá no 65, 30, mas chegou, antes era 100. Agora tá equilibrando porque tá entrando muito esse mundo corporativo, até por conta que as nossas novas casas também já estão com formatos que atendem mais e as primeiras não tinha tanto isso. Então nesse momento a gente teve uma mudança de rota. Então eu continuo com o produto verticalizado, mas abrindo uma opção de customização para você fazer o evento da sua forma, do jeito que você quer,
com o potencial que você vê para ela, né? Para sua festa, não aquilo que você chega e está com o produto pronto. Então também nesse momento a gente começou a resolver o que era algo não tão bem visto no nosso formato inicial, resolvemos com essa integração. Daí virou o grupo Bizuti. Entendi. E hoje, agora a gente fala só Bizuti. Então teve uma transformação a partir do ano passado, que a gente tirou o grupo. Agora é Bizuti. Então, é isso. Isso. O Vila saiu quando? O Vila saiu nessa 2018, também na mesma... quando começou essa junção com as outras empresas para virar um grupo, né? E agora... Já não era mais só uma vila, né? Já era... já tinha ampliado bem. E agora a marca cada vez mais, como você falou, graças a Deus, até por ter esse volume de eventos que a gente tem, todo mundo conhece. Então, fala Bizuti. Então, a Bizuti você vai bater... já foi na Bizuti? Conheço a Bizuti, já estive no evento, seja um corporativo, seja um social. Então, agora o foco é no Bizuti. Isso é interessante, que a parte de brand, né, que vocês construíram, e aí eu acho que agora eu vou voltar para a parte que me cabe ali, que é a parte que eu fiquei curioso. Pô, vou vender um apartamento, uma festa na planta. Isso aí para mim foi fantástico. Cara, como é que você faz isso? Né? Primeiro, hoje, pô, bem como você falou, hoje tu vê a Bizuti aí nas redes sociais, tu consegue ver, tu tem case, tu tem portfólio, tu tem prova, né? Falando de gatilhos aqui mentais. Perfeito. Tem todo mundo falando bem. Tipo, eu sou um que, pô, eu não fiz um evento lá, mas eu fui, só pela experiência de ter ido, eu sei que é um baita business, né? Quando a gente se encontrou a primeira vez, eu falei, pô, eu conheci, achei legal pra caramba. Não fiz porque não era o meu momento ali, mas como eu falei, pô, a gente esse ano sai, vamos ver. Vai sair. Vou te ajudar. Cara, é porque na verdade, há 2 anos atrás, assim, quando a gente estava olhando, tinha acabado de passar aquela loucura da pandemia, e a galera que tinha represado tava tudo, então tipo, não tinha meio data, sabe? Não tinha data. Nossa, né? Aliás, foi a pandemia, depois eu conto um pouquinho. Você ficou feliz sobre isso depois, né? Mas durante, mas foi interessante. Foi complicado. Porque não tinha. Aí a gente acabou dando esse vamos pensar, acabou. Já faz 2 anos que a gente. Mas esse ano a gente vai. Até semana. Ontem eu tava falando com a minha mulher sobre isso. A gente precisa retomar isso. Mas, bom, enfim, vamos voltar lá. A chama tá lá. Vamos voltar lá pra minha pergunta. Como é que vocês conseguiram trazer as pessoas para isso? Qual foi a metodologia? Qual foi o canal de tração que vocês usaram para trazer as pessoas para visitar essa planta? Perfeito. Bom, já estava começando, a internet já tinha, então a gente começou os anúncios do Google, o Google estava começando naquela época forte, então nós criamos o 3D e colocamos um anúncio como se fosse uma casa pronta. Tá. E aí entra um pouco dessa questão do empreendedorismo, de você ousar, né? Então a gente primeiro confiou muito no produto que a gente criou. Como o meu cunhado já tinha tido a primeira experiência, ele viu o potencial. E a hora que juntou com a história da Bizuti do meu padrasto, a gente viu um grande potencial naquilo. Então a gente colocou uma energia, e entra aquele aspecto que eu te falei no começo, que tudo para mim é mental antes de se materializar. Então nós, todos os sócios, tínhamos isso muito forte, essa convicção muito forte que daria certo. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você tem essa convicção, você põe essa firmeza e tem ação, a coisa acontece. E a gente fez isso, a gente acionou. Então, quando nós recebíamos o cliente, apesar de não estar com a casa pronta ali, nós falávamos como se ela já existisse. Né? A gente, a energia que era aí colocada, já dava essa confiança, apesar de você não ter nome, você não ter lastro, né? Realmente foi um desafio. E, claro, também tinha que ter alguns benefícios. Então, o custo... Então, a gente falou, hoje, para você fazer uma festa em qualquer lugar de São Paulo, mais ou menos no nível do que a gente vai entregar, quanto custa? X. Bom, vamos botar 30% mais barato, 35% mais barato. A gente não vai ter margem, porque a gente quer começar um negócio. Eu não quero ganhar dinheiro agora, eu quero criar um negócio a longo prazo. O pensamento sempre foi a longo prazo. Então, existe o custo-benefício. Igual você vai comprar um apartamento na planta, também você paga mais barato. Sim. Você vai ter um valuation depois daquilo. Então também a gente criou um custo-benefício para aquilo, e isso a gente traz esse DNA até hoje, que é aquela percepção do que você tá recebendo aparentemente muito mais do que você pagou. Então isso já começou naquela época, e a gente traz até hoje isso, mas naquela época foi essencial, porque a pessoa que estava também tomando o risco com a gente tinha que ter um benefício. Sim.
E o custo-benefício foi algo que a gente trouxe naquele momento. E isso que fez virar as vendas, não parar, foi fazendo o rolo, né, a roda girar e a gente chegar até hoje como a gente chegou. E qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no meio dessa jornada toda aí, Fernando? A pandemia, como é que sem sombra de dúvida. Porque começou 2007, teve ali uma jornada... 2018, 2019 a gente começou a fazer essa questão de ampliação para atender esse público mais exigente com os especialistas, já veio na sequência 2020, parou março de 2020, né? A gente voltando do carnaval, fechou tudo. Fechado mesmo? Não tem festa. Por 2.000 eventos para 0. Não estava ainda em 2000, porque teve um crescimento interessante nesses últimos 5 anos, mas já era a gente remarcou 1.600 eventos nesse período de 1 ano, porque 2021 depois já começou a voltar, né? Mas o grande ponto que foi essencial é que as vendas não pararam. Pararam as entregas, mas as vendas não pararam. Porque quando você vai comprar um evento, principalmente um evento social, você compra com uma antecedência. Sim. Então todo mundo achava que em 3 meses não tem mais pandemia. Então o cara que ia casar dali 1 ano, então eu continuei atendendo o comercial, e aí eu tive que improvisar, nós tivemos que improvisar, sentou todo mundo, e agora como a gente vai fazer? A gente criou kits de atendimento, então aquela degustação que você foi até o local e recebeu, a gente mandava na casa do cliente um kit e fazia a reunião online com o cliente da casa, você entendeu? Entendi. E aí fazia o atendimento e você vendia. Só que eu tinha o grande desafio das festas que eu tinha que entregar. Porque a agenda ia ter que... Eu tava vendendo a festa para ali 1 ano e ao mesmo tempo eu não tava conseguindo entregar. Eu tinha que realocar essas do presente. E aí entrou essa inteligência toda dessa engrenagem para criar essas negociações. E aí o que nós fizemos? Olha, você vai ter que remarcar o seu evento, porque está fechado, eu não posso fazer. Força maior, tudo mais. O governo ajudou bastante, teve N benefícios ali, né? N projetos que foram ajudando todos os empresários e realmente ajudou, foi muito bem feito. Mas aí a gente criou essa inteligência do quê? Eu quero remarcar para daqui 1 ano. Eu falo, daqui 1 ano eu vou precisar pelo menos de um reajuste financeiro, porque o que eu te entregar hoje, daqui 1 ano eu tenho uma inflação enorme, ainda mais vivendo um momento como nós estamos vivendo. Agora, se você topar remarcar daqui 3 meses, eu não te cobro nada. Mas ele fala, mas daqui 3 meses pode ser que eu esteja ainda na pandemia. Eu falo, se estiver, a gente 30 dias antes senta de novo e remarca para mais 3 meses. Entendeu? Eu dei essa opção para quê? Para que ele não tivesse um custo a mais do evento dele. Tá. Isso fez com que eu protegesse as datas futuras para eu continuar vendendo para os novos clientes. E com todos os benefícios do governo, de folha, a gente renegociou todos os contratos de aluguéis das casas que a gente tem em locação, pegamos ali uma isenção de aluguel, então houve toda uma inteligência administrativa para que a gente suportasse esse período de praticamente 1 ano sem entregar. Todos os sócios pararam de retirar e isso foi uma grande diferença. Cada um se vira com o que tem. Vende casa na praia, outro, né, se vira, ninguém mais pega dinheiro da empresa. Que isso que salvou. Por quê? Porque na hora que voltaram os eventos, o ano de 2022 principalmente, a gente passou 2020 e 2021 fazendo caixa, porque eu continuava recebendo, mas não estava entregando. Na hora que começou a entregar, aí foi o ano que a gente mais fez evento. Fiz mais evento em 2022 do que 2024. 25 agora a gente já conseguiu passar. Porque estava tudo represado, né? Tinha porque muita eu fiz os coisa, eventos que foram vendidos para aquele ano e os eventos que 2021 eu não entreguei nenhum. E aí você imagina, para você entregar essa quantidade de evento, o que se teve de dispêndio, né? E aí foi onde muitos players, muitos concorrentes nossos sucumbiram. Que eles foram gastando esse dinheiro, na hora que tiveram que entregar, eles não tiveram condições de entregar. Então alguns fecharam. E como é que vocês fizeram com o plantel de vocês? Não sei se tinha... falou que tem hoje 700 colaboradores, não era isso? Não era isso, a gente devia estar todos os 400. Conseguiu manter? Mantivemos. Ou teve que cortar muito? O corte nosso foi em torno de 10%. Algumas pessoas que realmente resolveram mais foi uma saída deles do que a gente saindo.
Teve o benefício da folha, né? O governo pagou praticamente ali 8, 9 meses de folha. Então a gente conseguiu manter. Então que bom. Você vê que coisa, pensar no ramo de eventos, de festa, a gente conseguiu passar com louvor, graças a Deus. Foi mais difícil, eu imagino o restaurante foi difícil porque o restaurante não tinha como vender futuro, né? Então, também... Na verdade, eu recebi aqui o Gabriel, né, o Fullen, do Oguro. Sim. Ele falou pra mim que foi fantástico, porque ele abriu 7 restaurantes na pandemia. Olha aí. Porque ele fez, ele também, mas só que, ele também foi, sei lá, vamos lá, se foi uma jogada de mestre ou sorte, na verdade os dois andam sempre junto, né? Ele fez Ou só um só, né? Ele contou, ele teve aqui, né, na primeira temporada nossa, ele falou, cara, a gente tinha, quando começou, a gente fez basicamente o que tu falou, assim, tu compra um sushi agora e quando voltar tu ganha 2, né? Então ele falou que em 4 dias ele vendeu R$1 milhão de sushi. E aí isso deu caixa para ele para se organizar, começar a estruturar a parte de delivery e tal, né? Que era uma questão frágil, né? E ali ele... Teve o delivery, na verdade. Os restaurantes conseguiram... então, mas ali, tipo, ele saiu de 1 para 8, 9, eu acho. Aí abriu os locais e tal. Então, legal pra caramba isso. Mas é uma expertise ali, na verdade, tipo, é um tato, né? Muito fino, que certamente poucas pessoas tiveram Aí entra a resiliência, né? Cara, esse cuidado, eu vou chamar de sorte, mas realmente esse tato trabalho, ali, né? Feeling para saber, cara, é por aqui, né? E conseguir colocar a coisa na hora certa e poder aproveitar esse momento exato ali, né? Porque a diversidade virar uma oportunidade. Né? Virou, porque foi péssimo, óbvio, né? Fora o que a gente já sabe de saúde, para os negócios mesmo foi um período horrível, né? Então, mas é isso, e foi como da mesma forma, quando eu tava procurando pro fim de semana, porque minha família vinha de fora e tal, então pro fim de semana não tinha, cara, porque já é menor, né? Então os fins de semana já estavam tudo fechado, então, para 1 ano e meio, 2, aí começou, agora que a gente vai pensar em rever de volta. É isso, mas realmente houve ali uma certa pausa, mas apesar de ter sido desafiador, mas também trouxe bastante crescimento. A gente cresceu muito mais depois da pandemia. A própria parceria com o Clube Med, né? Uhum. Hoje os destinations, o público, né? Nós, seres humanos, mudamos muito com a pandemia. Até Sim. As prioridades, as atenções. E aí o destination, a festa, começou a ter um ponto um pouco diferente, que é buscar a experiência, não só aquele momento aquelas 8 horas de festa. Eu quero viver uma experiência com meus amigos, com a minha família. E o Destination entrou para cobrir isso. Até que o primeiro slogan que a gente fez é o casamento dos seus sonhos e também dos seus convidados, né? Porque você vai passar o sonho seu e o sonho dos convidados que também vão curtir muito, né? Você passar um final de semana em Trancoso, em Punta Cana, até aqui no Clube Med, que seja do Lake de São Paulo, porque você sai de São Paulo, você vive aquela experiência. O Clube Med tem muito isso, né? Várias experiências ali, né, nos 3 dias, 4 dias que você está hospedado. É muito legal. Porque são pessoas que você tem um carinho, né? No mesmo lugar, num lugar bacana, incrível, que você pode ter realmente um momento ali que já é um momento especial, que vai ser eternizado ali na vida de todo mundo. Uma experiência realmente fora de série. O que vocês estão pensando para o futuro? Você que está saindo uma casa nova agora, um outro espaço, né? Que você falou em Taubaté. Mas como é que vocês estão vendo o futuro de vocês? Vai sair agora uma casa em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e também a Fazenda Fortaleza, que é em Taubaté, em que nós vamos começar uma nova vertente aí também, já recebendo o público não só para festa, mas como também para se hospedar nessa fazenda. É muito legal. O que a gente espera do futuro é a continuidade desse crescimento. Quando a gente fundou a empresa, a gente realmente viu que era um potencial, a forma que a gente leva a festa, a forma que a gente cria, entregar para o cliente esse pacote completo com essa expertise que a gente criou. Então a gente sente que crescer isso para fora do Brasil
dentro do Brasil, vale a pena colocar essa energia, porque realmente é bastante energia. Você criar um espaço fora aqui de São Paulo demanda, mas tá valendo a pena. Pô, deve ser realmente, como tu falou de destination, né? Tem uns pontos realmente mapeados aí fora do Brasil. Para quem constrói realmente a festa também é incrível, né? Porque a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu falei brincando até com relação a... Às vezes a festa fica mais barata porque vai menos pessoas. Vai menos pessoas. Mas ultimamente não tá assim, não. A turma tá indo. Meu. Agora eu vou, a oportunidade é essa. É verdade. Não vou bem. Vai ter que pagar em dólar. Fernando, tu citou, cara, na nossa pesquisinha, eu mando sempre um forms ali pra gente entender um pouquinho mais sobre o perfil. Tu falou sobre o papo que vale a pena, filosofia e inteligência emocional. Achei legal isso aqui. Inteligência emocional, como esses pilares humanos aí se encaixa no teu dia a dia? Como é que você vê isso? Como é que você conecta isso com o seu business também? Na verdade, acho que isso é bem na linha que eu coloquei do tudo é mental antes de se materializar. Já desde os meus 20 anos, eu entrei em 2000, eu frequento a Provida, não sei se você já ouviu falar. É uma escola de filosofia e desenvolvimento mental. E quando a gente desenvolve-se, você tem o autoconhecimento, você consegue, ao se enxergar, você vê quais são os seus pontos de virtudes, onde você consegue colocar energia para aquilo ampliar, e também aqueles pontos de não virtudes, que você precisa controlar. Então, ao ter isso claro, você consegue se desenvolver né, como um raio laser. Então, para a manifestação ser cada vez mais assertiva, esse trabalho de autoconhecimento é essencial. Então, por isso que eu coloquei que essa parte da filosofia e qual é o alimento do espírito, né? É a filosofia. Então, hoje a gente tem N exemplos de filosofia grega, filosofia egípcia, filosofia de Cristo. Você tem vários exemplos que passaram, grandes mentes que passaram aqui pela Terra, que você pode imitar, você pode meditar sobre eles, ampliar o seu tamanho, aí, consequentemente, a manifestação, seja no empreendedorismo na empresa, seja na família, seja com os amigos, em qualquer meio que você esteja, você vai ter uma manifestação melhor. E aí você vai conseguir conquistar, com certeza, coisas mais agradáveis. Tudo é bom. Certas coisas podem não ser tão agradáveis, ou certas coisas são agradáveis e não agradáveis. Mas também tudo é bom. E isso você consegue entender isso com a filosofia. E você vai crescendo. Então a filosofia, ela está antes de qualquer outra coisa. A gente não sabe se as coisas que acontecem na nossa vida têm um motivo. A gente não é porque é ruim agora que necessariamente ela vai ser ruim no futuro. Sim. Né? Então tem um momento. Tem algum autor que tu te identifica mais, tu gosta, tem estudado mais a fundo? Assim, você até perguntou qual que é o livro de cabeceira. Eu coloquei o livro Como Vai Sua Mente, do Dr. Celso Charuri, que é o fundador da Provida. Então são contos filosóficos que tem muito conhecimento ali. Então esse é o que eu sempre aprofundo. Gosto de ler a Bíblia também, acho que é um grande livro, um livro de história, livro de parapsicologia. É um livro muito completo ali para autoconhecimento, você conseguir se lapidar. Então... E fora, aí, saindo um pouco dessa parte mais soft skills de inteligência emocional, tem hoje, principalmente hoje em dia, né, com o advento da internet e da inteligência artificial, ferramentas que não faltam para você ter conhecimento e ampliar a técnica aí também. Então, se você conseguir ampliar a técnica e ampliar a parte da sua inteligência emocional, a chance de você vencer potencializa. Vocês têm usado muito IA lá dentro? Algum tipo específico? Como é que vocês têm usado isso? A gente começou forte o movimento, a gente está com uma parceria com uma empresa que ela está fazendo vários eventos de IA, e aí a gente está fazendo até uma certa permuta, ela está trazendo a IA para dentro do nosso ecossistema, desde a parte de CRM, captação de clientes, de leads, marketing, até na parte do dia a dia, do administrativo, da turma toda de diretoria, usando muitas ferramentas para apresentação, para criação de conteúdo.
E o que você ganha de tempo é algo... Realmente. Se souber usar, não virar um genérico, né, conseguir traduzir ali e exportar a originalidade dentro, é realmente uma ferramenta, né? Ela não vai fazer por você. Se souber usar como uma ferramenta, realmente, cara, o futuro tá aí. Isso. Ali atrás um pouquinho tu falou sobre, começou legal, né, com internet e tal, começou a tua tração, veio através de Google, através de redes. Vocês têm outro meio de tração hoje que vocês usam para venda, para negócio? O maior, ele é hoje, já realmente é o boca a boca. Indicação. Isso é indicação de cada festa, você tem ali 300, são 33 mil pessoas, de 30 a 40 mil pessoas que passam por mês. Então, é algo que é o grande forte. Mas a gente está muito ativo nas redes sociais e no Google, na parte orgânica. Então a gente procura estar atento aonde o nosso cliente está visualizando, onde ele está se conectando. E a gente está lá. Só um pouquinho. Tem que tirar lá o negocinho, cara. Não sei por que não, cara. Quer a camposa? Não, só depois eles cortam também. Não, tranquilo. Essa é a vantagem de não estar ao vivo. Exatamente. Se tivesse também, é que não pega muito. É só um ruidinho baixo, né? Mas acaba saindo. Foi? Foi. Eu só preciso avisar ele lá pra fazer esse cortezinho lá, tá? Marca aí um minuto. 1h10. Até me perdi. Vamos lá. Tá falando de tecnologia, né? De IA. Tração, de tração também. E a tração, em que meios a gente está. Qual que é o CAC de vocês hoje? O valor? O valor. A aquisição de um cliente. Porque como tu falou, tu faz toda uma experiência, deve ser um CAC alto. CAC alto. Né? Inclusive, onde a gente está buscando com a inteligência artificial dar uma enxugada e também algumas ações de otimização de atendimento, porque esse atendimento que nós fazemos de receber esse cliente dentro da casa, degustação, comida, serviço, ele é caro. E nós fizemos uma mudança agora, nós fizemos um investimento grande num escritório comercial com local de atendimento. Porque até então nós fazíamos, né? O atendimento comercial em uma das casas. Então a casa melhor localizável ali e normalmente aquela casa em que o evento, principalmente de sábado, vai começar mais tarde, porque tem uma hora que eu preciso parar de atender para montar a casa, vou ter que entregar o evento do sábado, né? Então isso já estava começando a fazer com que a turma do comercial, ao sair mais cedo, desse uma desacelerada e muitas vezes você tá no meio da tarde, está engatando, vai até a noite o fechamento. O sábado E aí nós começamos a pensar, se eu tiver um local que é um escritório comercial com um local de atendimento no mesmo prédio, eu consigo otimizar. Primeiro que eu vou aumentar esse tempo de atendimento, não vou precisar sair porque eu tenho que montar um evento. E ao ser num único lugar centralizado, eu tenho uma logística mais otimizada. Eu vou ter economia. Porque hoje o atendimento é na casa tal, depois de sábado é naquela outra casa. Às vezes no sábado eu saio de uma e ir para outra. Isso gera custos. Eu tenho uma mão de obra maior para fazer esses atendimentos. E ao investir agora nesse local, que é essa obra que eu falei que a gente acabou de entregar, que é um escritório ali na Cardoso de Melo, são 4 andares. Então, 2 andares de escritório e 2 andares de atendimento, que a gente criou ali uma cozinha, modelo, com mesas, para que o comercial faça o atendimento. Então, isso vai ajudar também a gente, de uma certa forma, a diminuir o CAC, porque grande parte do custo do CAC é essa experiência que você faz, porque eu nem fechei ainda o cliente, né? Eu tô dando aquele atendimento. Para adquirir ele, né? Para adquirir ele, exatamente. O CAC, né? Ou seja, tá para adquirir ele, mas é um investimento alto. Você tem todos os insumos, a mão de obra, enfim. Então, esse é uma ação. A segunda parte é a questão da IA tá ajudando bastante a que eu consiga ter uma captação, um lead, mais uma qualificação dele muito melhor. Então eu aumento a minha conversão de venda, eu aumento a minha conversão de finalização do fechamento. Isso me ajuda
também a diluir o CAC. Mas respondendo a sua pergunta, ele é alto. Hoje ele está em torno de R$ 1.400, R$ 1.300. Até porque a tua recorrência, sei lá, o cara pode dizer, de repente, gostei e tal, vou trazer a minha empresa para fazer um evento corporativo. Mas se for um casamento, como for que 60%, a recorrência é baixíssima. Tá sempre tendo que arrumar um cliente novo. Exato. Não, e aí entra aquela questão do São Paulo, é incrível, né? Eu faço muita imagem quando estou voltando para São Paulo de avião e eu olho aquele mar de prédios, eu falo, realmente, são clientes infinitos, cara. É o que justifica todo mês. É insano São Paulo. É um volume gigantesco. Gigantesco. Mas é um investimento constante, é alto, sim. Tem que ser, porque tem que estar sempre renovando, né? Como é que você trata a indicação, Leandro? Você falou que um dos pontos é a parte de indicação. Dá algum benefício para quem indicou, para quem veio indicado? Tem algum modelinho de business sobre isso, não? Hoje tem, mas só para as assessoras de mercado. Para indicação de amigo, não, aí é boca a boca do você vai indicar porque você acredita que é uma empresa boa, você indicou para o seu amigo. Tem um plano dentro dessa empresa que está desenvolvendo o IA para nós de criar esse plano de benefícios para a recorrência de indicação. Que é interessante, cara. De repente do clipe, pode ser algo bem interessante. E você pode, de repente, até para tornar essa recorrência maior, né? Porque às vezes a pessoa foi lá, fez o casamento, mas ela não sabe que pode fazer um corporativo em um outro lugar. Então, tem que indicar corporativo. Tem oportunidade aí sim, já estão mapeando já. É legal isso. É por aí mesmo. Muito legal. Bom, não vou tomar muito mais do teu tempo, não. Tem tá coisa pra caramba, tem muita festa pra nós contar. Eu não vou ficar triste porque eu sei que vai ter um outro aí na frente. Vamos fazer aquilo, Gi. Fazer um lá no local. Vamos acompanhar uma festa do início ao fim. Vai ser incrível. Não, vai ser um prazer. Vamos lá. De repente a minha. Gostei mais ainda. Boa. Fernando, pra quem tá começando o business agora, pra quem tá começando, na tua área principalmente, que dica tu daria aí para ele iniciar, dar esse start, para quem está começando ou para quem já está, né, trabalhando com evento, para onde é que ele pode ir, o que ele precisa fazer, né? O que você fala para o nosso espectador aí? Empreender é uma arte, né? Realmente você tem que ter convicção. Primeiro ponto, até eu lembro quando a gente começou, você ter um business, um negócio em que o produto, até quem falou isso foi o Eike Batista, você aguenta desaforo, sabe? É importante, porque no começo você erra, é normal você errar. Ninguém nasce, né? Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você se prepare, é na hora do play que as coisas vão se ajustando. Então você ter essa versatilidade de ter um produto, e no caso festas, tem isso, graças a Deus, porque você mexe com alimentação, você mexe com serviço, tem comércio também, mas serviço, você tem essa margem. Então, ter um negócio que tem essa margem é um ponto interessante. Que mais? Ousar, então você tem que ter coragem, você precisa ousar, né? Às vezes aquilo que parece óbvio não é o melhor, você tem que ousar e buscar sempre novas vertentes. Eu acredito muito no autoconhecimento, como a gente já conversou aqui. Então, se você puder se preparar, se conhecer cada vez mais, eu acho que isso no mundo do empreendedor, aí não importa, não estou falando mais só de festas, mas para o empreendedor como um todo, você se conhecer, para você conseguir potencializar suas virtudes e lapidar as não virtudes, com certeza vai fazer com que você caminhe, você tenha mais sucesso. Então ousadia, coragem, autoconhecimento e trabalho. Bastante trabalho. Bastante trabalho, porque a gente falou bastante aqui em sorte ou não sorte. Eu não acredito. Se você parar pra pensar aquele cara que você fala assim, esse cara é sortudo. Se você olhar mesmo, se você aprofundar, às vezes no superficial parece que ele é sortudo, mas se você aprofundar, você vai ver que teve esforço, que teve suor, que teve dedicação, que teve trabalho. Não é acaso, é método. Então, a sorte favorece os empenhados, dedicados. Ou será que os empenhados fazem a sorte? É isso, exatamente. Né? A ordem do produto. Ela favorece. Cara, muito obrigado. Foi uma honra poder bater esse papo contigo. Realmente uma história muito legal aí de vocês, da Bizuti. Sucesso sempre. Vamos organizar esse papo. Acho que vai ser legal pra caramba a gente poder fazer um lá mesmo. Vamos sim, estamos à disposição. Quem quiser encontrar a Bizuti para poder fazer
mais um evento lá, como é que faz? Ou o Fernando, se quiser bater um papo contigo também, para dar umas dicas a mais aí fora do nosso caminho. Bom, depois você pode botar meu contato, fica à vontade aí pra gente trocar. A Bizuti tá no site, bizuti.com.br e no Instagram, Bizuti Oficial. Então seguem a gente lá, que sempre tem os conteúdos. A turma do marketing tá afiada, é bem legal. Mesmo que você não vá fazer festa, mas você ver festa é sempre legal, né? Então, legal mesmo. Participem. Porque se não for fazer festa, mas você sabe alguém que vai fazer, e você pode indicar para essa pessoa. Pode, que a gente vai tratar muito bem. Isso aí. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Viu só? Como eu falei lá no comecinho, mais uma pílula de mentoria sem dúvida nenhuma. Durante a semana a gente vai soltar aí vários cortes para você, pensando um pouquinho do que a gente falou aqui, para a galera ter um gostinho e vir também assistir o nosso programa completo. Mas para você que nos acompanha, muito obrigado. Se não tá seguindo o nosso canal, porra, né? Já veio até aqui, vai ali, é só dar um cliquezinho. Ajuda a gente a levar essa pílula de mentoria toda semana para muito mais gente. Mas por hoje é só. Obrigado pela sua companhia e semana que vem tem mais. Valeu, tchau. Obrigado.